como Abraão, assim como Elias, seremos colocados à prova e passaremos por necessidade. Eu queria nessa manhã fazer da minha mensagem, na verdade, respostas de algumas perguntas. Estamos falando sobre o milagre da provisão. A primeira pergunta que é muito importante é: para quem Deus provê? Para quem Deus promete prover? Eu queria sugerir duas respostas para essa pergunta. Para quem Deus promete prover? Primeiro, para quem anda em obediência a Deus. Repita comigo. Para quem anda em obediência a Deus. Na sua Bíblia, Gênesis 22, que você tem aberto, olha o verso 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou, e foi. Se você continua lendo o texto, diz no verso 6, Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Se você olhar lá no verso número 9, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, colocou-o sobre o altar em cima da lenha. Preste atenção. Eu não vejo nem hesitação da parte de Abraão, nem hesitação da parte de Isaque. Abraão não questiona, Abraão não briga com Deus, Abraão não coça a cabeça, Abraão simplesmente obedece. Deus mandou, eu vou obedecer. No dia seguinte ele sai. Isaque, como um filho submisso a Deus e a seu pai, carrega a lenha, carrega a brasa, sabendo que ele seria o sacrifício daquele dia. Permite que o seu pai, que já era um homem velho, talvez com 110, 115 anos de idade, e ele um rapaz de 12, 13 anos de idade, que poderia correr a qualquer momento, permite que o seu corpo seja amarrado no altar. Eu vejo obediência na parte de Abraão. Vá rapidamente para o outro texto que está marcado na sua Bíblia, o livro de 1 Reis, e eu quero que você veja o paralelo que é tremendo. O verso 17, o capítulo 17, verso de número 9, diz o seguinte: vá imediatamente, Deus falou para ele, vá imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Olha o verso 10, só a primeira parte. E ele foi. Não questionou. Senhor, tu mandaste vir para cá para eu ser alimentado pelo corvo. Não deu certo, porque o corvo agora não vem mais. Agora você quer que eu vá sair daqui e vai para Sarepta? Não há questionamento. Diz, e ele foi. Olha o verso de número 15, quando ele manda a mulher fazer um bolo para ele. A mulher não o chamou de egoísta. Olha o verso 15, primeira parte. Ela foi e fez conforme Elias dissera. Para quem Deus provê? Número 1, para quem anda em obediência a Deus. Você não tem nenhum direito de exigir que Deus seja fiel na provisão, se você não for obediente. Número 2, ainda na primeira pergunta, para quem Deus provê? Número 1, para quem anda em obediência. Número 2, para quem anda em fé com Deus. Você tem a Bíblia marcada de volta, Gênesis 22. A gente está fazendo um exercício bíblico aqui. Olha o verso de número 5, que é importante.
4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E aí ele diz algo tremendo: depois de, e o sujeito está subentendido, depois de nós adorarmos, plural, primeira pessoa do plural, nós voltaremos. Dá para ver isso aí? Está na Bíblia de vocês? Depois de nós adorarmos, primeira pessoa do plural. Quantos que vão voltar? Quantos que vão voltar, gente? Os dois. Mas peraí, Abraão, você não vai matar o seu filho? Deus não mandou o seu filho? Eu não entendo nada. Eu sei uma coisa: Deus é poderoso de cumprir a sua promessa. No livro de Hebreus, capítulo 11, você não precisa de abrir, diz assim: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque: a sua descendência será considerada. Hebreus 11, 18 e 19 diz o seguinte: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão cria que Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaque dos mortos. Olhe por favor comigo o verso de número 8, ainda no texto. Diz: respondeu Abraão: Deus mesmo, porque Isaque faz uma pergunta, verso 7, vamos voltar. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Queridos, eu vejo uma fé tremenda da parte de Abraão. Vamos à história de Elias. Você não precisa de ir lá, deixa eu somente falar por causa do tempo. O texto já começa com fé. Deus diz assim: Elias, vá para o ribeiro, porque eu ordenei que os corvos tragam comida para você. E a Bíblia diz que o corvo trazia carne. Quem conhece corvo sabe que corvo come carne. No momento de seca, Deus usava o corvo para trazer carne para Elias, o que leva uma fé tremenda. Número 2, Deus dá ordem a uma viúva. Quando você pensa em viúva, e se Deus falasse para você assim: olha, vá para um determinado lugar, porque eu dei ordem a uma viúva para te sustentar. Na sua mente, você ia pensar que ela era uma viúva o quê? Rica, faz sentido. O marido morreu, deixou muita grana para ela, ela tem bastante, ela está abastada, e uma viúva rica vai me alimentar. Ele vai em fé. Quando chega lá, ela era uma viúva mais pobre do que ele. Deu para entender, gente? Mas ele acreditou. Elias demonstra fé obedecendo. A situação da mulher. Aliás, vá lá para o texto, porque eu quero te mostrar um versículo importante. 1 Reis 17. A gente está com a Bíblia marcada mesmo, está aberta. Vamos então olhar. A situação dessa mulher, antes de ler, olha só para mim um pouquinho, era uma situação caótica, terrível. A mulher era viúva, não tinha esposo para sustentá-la. Seu filho, possivelmente uma criança, não podia trabalhar com as suas mãos, vivia num tempo de seca, num tempo de crise. Essa mulher não só, presta atenção, porque isso é importante no contexto dessa mensagem, talvez o mais importante, ou um dos mais importantes pontos. Essa mulher não só precisava de mantimento, essa mulher precisava de esperança. Há pessoas me ouvindo nessa manhã que estão precisando de esperança. Uma das pessoas que eu falei antes do culto sobre a questão de legalização, eu vi nos seus olhos que ela perdeu a esperança. E eu entendo isso. Eu entendo, a situação dela é uma situação que aparentemente não há esperança. Há pessoas aqui